Olá, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho mais sobre a multiplicação, que é considerada uma grande pedra no sapato para alguns, não é? Sobretudo no que diz respeito à memorização da tabuada da multiplicação, desses fatos básicos da multiplicação. E talvez se a gente considere uma pedra no sapato exatamente pela questão dessa incompreensão, em que nós fomos voltados muito mais para a questão mecânica do decorar do que propriamente para a compreensão do que esse conceito de multiplicação nos mostra. Então hoje eu vou conversar com vocês tendo como base os princípios montessorianos, certo? E dos estudos que eu venho desenvolvendo a respeito. Nós temos especificações lógicas, mas também muito abrangentes dentro da perspectiva montessoriana para a matemática. E isso vem de uma correspondência entre os materiais e do diálogo que eles têm um com o outro. Vamos pensar que na lógica montessoriana a gente sempre mostra primeiro a quantidade, depois o símbolo e depois a gente faz uma relação quantidade com símbolo. Então, inicialmente, a criança é convidada a conhecer a multiplicação. E existem inúmeros materiais que envolvem a multiplicação. Um deles é o decanômio, onde a gente pode estudar a tabuada de um certo número. Você pode ver num vídeo que eu já fiz, se chama Tabuada da Multiplicação com o Decanômio. E também você pode ver a extensão, a ampliação desse trabalho no vídeo que se chama Decanômio Vertical, para ver a apresentação um pouco mais formal, para que você compreenda como mostrar para sua criança. Mas o que eu quero dizer é que inicialmente a gente desenvolve com a nossa criança a habilidade de tocar e ter compreensões sobre esse tocar. Tem uma frase de Montessori que eu gosto muito, que diz que a mão toca a evidência e a mente descobre o segredo. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando vamos apresentar um material e um trabalho como esse, apoiado com o material de desenvolvimento de Montessori. Que a criança está tocando, mas a mente dela segue trabalhando e pensando a respeito. Então, depois que a gente consegue envolvê-la de modo concreto, nós apresentamos a ela o símbolo. Então, tem também um vídeo a respeito sobre os jogos da memorização da multiplicação, caso você tenha interesse de entender melhor. E seria transpor aquilo que foi experienciado com a sensibilização das mãos e da mente, como se a gente transpusesse o pensamento para alguns símbolos matemáticos. Então, ela é apresentada principalmente aos símbolos que concernem a essa multiplicação e a operação da multiplicação em si. Então, a caixinha onde nós temos todas as operações em pequenas cartelas, a gente tem o número, o símbolo da multiplicação, o outro número e o sinal de igual. E os resultados também. Com esse material, a criança se habitua a entender a organização e a lógica da organização dessa operação, que eu vou explicar mais profundamente daqui mais pra frente um pouco no vídeo. Depois a gente tem a possibilidade de avançar com essa criança fazendo a relação quantidade com símbolo, que eu comentei, e que eu acho que a tábua de Pitágoras, que eu fiz um vídeo também anteriormente, envolve muito e traduz muito dessa relação quantidade-símbolo. Por que a tábua de Pitágoras? Porque ela tem uma questão geométrica que nos traz a quantidade e a questão numérica também. Ela talvez não traga o símbolo da multiplicação, mas ela traz essa relação do número, que é um símbolo matemático, com a quantidade contida
na ação da multiplicação. Então, compreender a multiplicação é compreender uma ação de operar certas quantidades. Tendo isso em mente, essa introdução, eu vou fazer uma reflexão comentada aqui com vocês. E essa correspondência direta dos materiais que eu comentei. Nós temos a possibilidade de sortear uma operação. Então, vamos ver aqui, eu tô com a caixinha da multiplicação aqui. Sorteio uma, 8 vezes 7, olha lá. A gente fala de maneira, comum, 8 vezes 7. Mas o mecanismo concreto disso não é 8 vezes 7, e sim o 8 que está sendo repetido 7 vezes. Então, essa ação que a gente costuma chamar de vezes é um repetir. E isso precisa ficar muito claro para a criança. Então, é comum que a gente repita esse 8 repetido 7 vezes, para a criança poder se habituar. Existem outros modos de se referir? Sim, existem. Eu, enquanto profissional da área da educação matemática, indico que a gente possa falar o número 8 repetido 7 vezes. Então, nós temos o primeiro número que está nessa operação, é o multiplicando. O segundo número é o multiplicador. Então, o multiplicando, vou colocar aqui uma imagem, é a peça do material que eu vou repetir. Então, aqui nesse caso é o número 8. Então, eu vou pegar o número 8 e organizá-lo 7 vezes, para que depois eu encontre o resultado daquilo. Observando essa configuração com o material do decanômio, nós temos ali uma visão geométrica dessa operação. Formamos um retângulo horizontal. E nessa formação e nessa organização do material, nós sensibilizamos questões também algébricas, mostrando que o que repetido 7 vezes que dá 56. Existem questionamentos que nós podemos fazer e isso vai familiarizando a criança com pensamentos um pouco mais acurados do que somente entender a multiplicação. Então, nunca na matemática a gente trabalha um conceito isolado. A gente pode ter objetivos diretos, objetivos indiretos, mas ainda por trás existem outros sendo trabalhados também em paralelo. Depois que a gente envolve esse trabalho com o decanômio, que a criança compreende realmente qual número está sendo repetido e a lógica da organização da operação, então a gente pode retomar a tábua de Pitágoras e mostrar a ela esse entendimento do porquê posicionar essa peça do 56 neste ponto da tábua. E nesse entendimento, a gente também indiretamente está constituindo um retângulo horizontal também, que tem as mesmas dimensões que aquele trabalhado no decanômio. Então, vamos colocar lado a lado esses dois trabalhos. E nós podemos fazer isso também com as crianças. E tendo esse paralelo, a gente consegue envolver e fazer com que a criança chegue a uma lógica e compreenda, em primeiro lugar, o conceito de uma multiplicação, para que depois, em outro momento, ela seja levada a memorizar essa multiplicação, os fatos básicos da multiplicação. Então, antes de chegar em toda essa abstração de memorização, existe todo um trabalho importante e significativo feito. Espero ter ajudado vocês. Comenta aqui se você gostou, se você quer mais vídeos assim. Um grande abraço e até a próxima!